Boa noite, canal do Grupo Espírita Allan Kardec, nos proporcionando mais uma oportunidade de reflexão do Evangelho de Jesus. Que todos que estarão entrando, todos que estarão conosco, já sejam envolvidos da luz divina, da paz e da verdade, que o Evangelho de Jesus sempre nos proporciona e nos auxilia, assim, a vivermos com mais serenidade, a vivermos com mais condições de sermos os verdadeiros cristãos. Hoje é quinta-feira, dia de palestra pública na nossa casa, e a gente então convida a todos. Jussara já chegou, a Marilei já chegou, que vão estar conosco, que possam realmente se voltar para a reflexão do estudo, a benefício de si mesmo, observando todas as palavras e observando todos os conceitos, buscando compreender cada vez mais isso na aplicação na nossa vida comum. Ei, Marilza, boa noite. Ei, Renata, boa noite. Que bom te ver aqui. Então, hoje a gente tem um convidado, né? É muito bom poder fazer novos amigos, e aqui a gente vai estar tendo essa oportunidade hoje. Eu vou chamar então o nosso convidado, vou também chamar a nossa amiga Jussara, para que eles possam estar participando com a gente. E Marlene e Jani, sejam bem-vindas. Que bom que vocês entraram. Ó, estão chegando aí, ó. A Ju chegou. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Tá me ouvindo hoje? Sim, muito bem. Aí, ó, chegou o nosso convidado. Ei, boa noite, Ricardo. Boa noite. Boa noite. Que bom poder estar com você. Eu estou dizendo assim, é muito bom fazer novos amigos, e hoje a gente está tendo essa oportunidade, né? Que bom. Você pega ali o fone, por favor. Isso, vamos deixar eles finalizar. E aí, Ju, eu deixo você fazer a apresentação para a gente, né? Trazer o nosso convidado para nós. Ei, Ana, ei, Gisele, ei, Cláudia, sejam bem-vindas, boa noite. Então, o pessoal já está chegando aí. Todos nossos amigos queridos, né? Deixa o Ricardo botar o fone. Botou, Ricardo? Botou. Gente, boa noite para todo mundo. Eu quero dizer que sempre é um prazer poder estar aqui ajudando Marilda. Eu deixei até um recadinho para ela, que cada vez que ela me chama, ela está me ajudando a ser uma pessoa melhor. Depois eu leio lá, tem. Mas eu quero agradecer a Ricardo, porque Ricardo, eu conheço ele, porque eu tive o privilégio de ter uma amiga nessa vida, chamada Mariângela, colega desde a faculdade, que eu quero muito bem. E nós temos uma afinidade muito grande e nos queremos muito bem. Mariângela me apresentou por raciocínios espíritas na pessoa do Flávio, né? Porque eu tenho um apreço, um carinho. Acho que não só eu não, né, Ricardo? Todo mundo que conhece o Flávio tem esse carinho por ele. E o Dibe... Conheço há mais de 20 anos. Pois é, então você tem muita história com ele. Bom, e o Dibe, eu conheci ele lá no Raciocínios Espíritas. E comecei a segui-lo, a rir muito com a forma, com algumas coisas que ele traz, a refletir muito sobre as palavras dele. Ouço sempre ele, mesmo que ele não veja, mas eu estou sempre ouvindo o que ele posta, lendo o que ele posta. E virou uma pessoa em que eu me inspiro na forma de tratar o outro, de levar com leveza a questão da espiritualidade. Então, quando eu pensei em alguém, pensei nele para vir falar para nós. Tá, Ricardo? Eu quero te agradecer por você ter aceitado, né, tão prontamente, sabe, Marilda? Com tanta, Eu fiquei muito feliz de poder ter você aqui. É trazer Salvador para perto. Você sabe que quem sai da terra quer trazer gente para perto, né?
Isso, muito Certo. bom. Né, eu é que agradeço o convite, né? Porque eu foi prontamente, porque realmente não havia mais nenhum compromisso para hoje. Por que não? Só para fazer charme, né? Então não, estamos aí. Quanto mais, melhor. Faria até mais se o tempo permitisse, né? Que bom. Mas a gente faz como É pode, isso né? aí. E esse veículo aqui já é, encurtou algumas distâncias, né? Infelizmente teve que acontecer uma pandemia, mas hoje em dia eu posso fazer uma palestra, uma exposição para uma instituição de outro estado, é Minas aí, não é Isso, isso? Minas Gerais, Minas. né? Então, eu estou aqui em Lauro de Freitas, né, que fica na região metropolitana de Salvador, direto para A Minas Coronel Gerais. Fabriciano e Redondezas. Ah, Coronel É, mas nós estamos em Fabriciano, São né? Mateus É. também, que uma amiga lá de São Mateus entrou ainda há pouco, e um monte de gente que vai vendo o meu nome e vem aqui dar uma passada para ver a gente. Tá bom, Isso Ricardo? mesmo. Eu conheço muito mineiro. Pronto, Conheço vem muito aqui mineiro de nos Juiz de Fora visitar. e de Belo Horizonte. Mas Coronel Fabriciano é a primeira Aí você vez. está perdendo, você não sabe o que você está perdendo. Conheço muita gente de Juiz de Fora. Não sei porque vem tanta gente de Juiz de Fora aqui para Salvador, Uhum. mas Nós ficamos acontece. a 200 quilômetros de Belo Horizonte. É uma região bem gostosa. Eu gosto muito daqui. Fui muito bem recebida e já estou Acredito. aqui há 23 anos. Ó, Acredito. E Minas Gerais acaba por ser, entre aspas, claro, a capital do espiritismo no país, né? Isso, Não só por causa de Chico é Xavier, verdade. mas tantas outras referências que a gente tem de Minas isso. em relação ao trabalho, ao movimento espírita, ao trabalho É espírita, né? verdade. Chico Xavier é uma maravilha, mas não só por causa dele, né? Há outros elementos que enriquecem muito, né? Com certeza. A Minas Gerais enquanto propagadora do É isso espiritismo. aí. Ricardo, a Marilda me deu vamos dizer assim, me passou uma coisa que sempre ela faz, que é a abertura com a prece. Ela pediu para eu fazer. E eu queria pedir a você para fazer a prece Certo. final. Eu vou fazer a prece, vou Ah, deixar bom. vocês, vou assistir vocês, mas vou sair de cena, tá bom? Mas fica, olha, o meu abraço Ok. carinhoso para você. E não pensa que você vai fugir. Nós vamos querer você de novo, né, Marilda? Com certeza. Vamos sim. Mas nem viu ainda se Ah, vai mas a prestar gente para fazer sabe de que novo? vai prestar. A Deixa gente de testifica. bobagem. Tá bom? Mas mais uma vez, muito Tá obrigada, bom. viu? Que você volte mais vezes. E quando pudermos, se você quiser vir nos dar o prazer de vir conhecer a terrinha, né, Marilda? Nossa casa, Sim, que é uma casa simples, mas muito amorosa e de braços sempre abertos para as pessoas. sim. Ok. Depois da segunda dose, a gente se programa. Eu vou tomar a minha primeira sábado, olha que maravilha. Estou toda feliz. Opa, maravilha. Mas vamos lá, Então, tá. vamos para a nossa função de hoje. Jesus, Mestre amado, gratidão por esse momento, gratidão por essa doutrina tão consoladora, que nos possibilita tantas excursões através dos amigos que encontramos nessa caminhada. O teu coração bondoso nos aproximou e esperamos que ele mantenha essa ligação forte com as pessoas com quem tratamos, com quem caminhamos nesse momento. Ensina-nos a reconhecer a sua bondade em todos os acontecimentos e em todas as coisas. Nos dias de aflição, fazem com que a gente possa contemplar tua luz através das nossas lágrimas e nas horas de reconforto, auxilia-nos a estender as tuas bênçãos com os nossos semelhantes, com as pessoas, com os nossos irmãos que estamos aqui nesse planeta. Nos ajude a ter conformação, a sorrir, a ter paciência no trabalho do socorro, das tarefas difíceis, mas concede-nos, sobretudo, Senhor, a graça de compreender a tua vontade, seja como for. Inspira o nosso palestrante, ilumina-o com a tua luz, para que possamos receber as tuas palavras e transformá-las
em ação, em atitude no nosso dia a dia. Protege-nos, Senhor, abençoa-nos agora e sempre. Me desliga aí que eu não sei como é que desliga, você acredita? Vou tentar aqui. Ai, meu Deus, como é que faz? Eu não sei desligar, me desliga aí, marido. Quem te desliga é você, meu bem. Jesus, a e minha como tela que eu faço? Deve ter um xizinho aí, alguma coisa. Clica num xizinho, alguma coisa que apareça aí. Tem não. Se você não sair, você fica aí. Então fica aí mesmo, lógico. Não, deu aqui. Isso. Agora foi. Foi. Aí vai aprendendo. Duas telas. Aí vai aprendendo. É bom mesmo. participar por isso. Quem vai aprendendo, vai desenvolvendo, não é? Certo. Mas, Ricardo, é um prazer realmente a casa poder te receber. Você fique bem à vontade para poder trazer essa reflexão, tá? Recebendo aí já o carinho e as vibrações, né, luminosas de todos nós para essa noite, tá bom? Fique à vontade. Ok. Pronto, então, assim, o tempo que eu tenho é o quê? 40 minutos? Sim. 30 minutos? 40. Por aí, né? Temos até aí às 21 horas, não é isso? Sim. Para fazer a parte e deixar alguns minutos para possíveis perguntas, né? Na verdade, a gente não trabalha com a parte das perguntas, não. Mas se elas surgirem, eu vou lendo aqui nos comentários e a gente vai conversando. Tá bom? Tá bom? É que para mim é bom cronometrar, porque eu falo muito, eu falo pelos cotovelos. Eu vou te sinalizar, então. Isso e é importante, eu tinha até perdido a pauta aqui, minha esposa que achou que sem pauta eu fico perdido. Eu sei o assunto, mas aí eu falo demais, tá? Com a pauta não, opa, agora é aqui, agora é aqui, agora é aqui. É uma pautazinha, folhinha de caderno mesmo, coisa simplinha, né? Em época de tablet eu ainda uso folha de caderno, né? Mas veja bem. Bom, vocês pediram para eu propor um tema, né? Já que o tema estava o tema livre. Eu queria agradecer pelo tema livre, né? Porque Marcel Mariano, né? Que é muito conhecido aqui do movimento espírita baiano, né? Foi até fez parte da direção da federação. Fez ou faz, eu não sei, né? Que perdi o contato com ele, pessoal, da Federação Espírita Baiana. E ele diz assim, cuidado com o tema livre, porque você deixa a pessoa falar o que ela quiser, né? E nem sempre todo mundo fala, e nem sempre todo mundo fala o que deve. Então, cuidado, ele sempre fala nesse tom de brincadeira, né? Então, assim, eu dei um tema bem tradicional mesmo, né? Bem tradicional. E é sempre um tema atual, né? É sempre um tema bastante atual, né? Bastante atual. Não, assim, não tem tempo. Quer dizer, como quase tudo no Evangelho, não tem tempo, né? Temporal mesmo. Preso a questões temporais. E esse mais significativamente ainda, né? E qual foi a inspiração? Foi justamente um texto que eu tinha lido anteriormente, né? De um livro de coletâneas de Chico Xavier, dos 400 e tantos livros que ele psicografou, né? E tipo assim, aqui na Bahia nunca tive acesso nem à metade, né? Eu fui conhecer livros de Chico Xavier totalmente novos para mim, que eu achei em PDF na internet, né? E aí baixei um bocado, né? Fui baixando, inclusive Flávio, né? Flávio Galdense também tinha textos que ele não conhecia, porque tem texto de Chico Xavier, né? Desses 400 e tantos livros que nem todos chegaram para todos, né? Sim. Então esse livro, por exemplo, que eu estava lendo, é um dos livros que conseguiu uma amplidão maior, vamos dizer assim, que é daquela série que tem Fonte Viva, Pão Nosso, né? Caminho, Verdade e Vida, né? Então, e tem um quarto que eu esqueci agora. Vinha de Luz. Um quarto. Vinha de Luz. Vinha de Luz. Isso. Vinha de Luz, é verdade. Pronto, esqueci da Vinha de Luz. Então, o Caminho, Verdade e Vida seria, desses quatro, o principal, né? Que tanto chama a série Caminho, Verdade e Vida, né? E os textos de Emmanuel, né? Nesse livro, eles são, assim, curtos e profundos, né? É impressionante o poder de síntese que Emmanuel consegue, né? Ele tem alguns textos mais extensos, né? Mas muitas vezes Emmanuel, em textos um pouco mais curtos, consegue sintetizar muita coisa, né? Que acho que eu não conseguiria sintetizar num texto de 5 páginas, vamos dizer assim, né? Mas ele consegue. Então tem esse texto do Caminho, Verdade e Vida, do capítulo 23, né? Que chama Nem Todos. Eu falei, como é que o cara bota
um tema de um texto, nem todos, né? Porque normalmente um texto espírita tem temas mais assim, né? O ceareiro e não sei o quê, e a vida. Não, nem todos. O que ele quer dizer com nem todos, né? Sim. Isso nem parece um título de uma mensagem espírita, né? Para começar, né? É. E aí, quando você vai recorrer, como sempre nessa série, né? Nessa série Caminho, Verdade e Vida, ele coloca um trecho, né? Do Evangelho, ou então dos Atos dos Apóstolos, ou então das Epístolas, né? Como é o caso do Pão Nosso. E aqui ele colocou um texto do Evangelho de Lucas, né, o capítulo 9, versículo 28, né, que diz: E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Então, a famosa transfiguração no Tabor, no Monte Tabor, vamos dizer assim, né, na qual não foram todos, quer dizer, ele escolheu determinados apóstolos para ir com ele, só Simão Pedro e os filhos de Zebedeu, né, que é Tiago. E o nome Tiago e João, né? Que eram irmãos, né? Então só chamou esses dois irmãos e Pedro. Simão Pedro, né? E por que não chamou os outros, né? Os outros também não eram engajados, não eram pessoas que realmente, com suas dificuldades, com seus defeitos, mas que estavam engajados na proposta, né, de disseminação do evangelho, da espiritualidade, né? Então, Emmanuel começa justamente com esse questionamento que ele faz assim: diga-se de notar a atitude do mestre, convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu, né, Tiago e João, para presenciar a sublime manifestação do monte, quando Moisés e outro emissário divino estariam em contato direto com Jesus aos olhos dos discípulos, quer dizer, a transfiguração, né, como a gente conhece, de Jesus. A teologia tradicional fala dessa transfiguração e tudo mais, mas o Espiritismo ainda cita a aparição de Moisés, né, coisa que na teologia tradicional isso não é citado, né, que ele vai ter uma conversa direta lá com Moisés, né, que seria o autor da primeira revelação, né? Sim. Então, por que ele só chamou esses e nem os outros? Aí que a gente vai começar a entender. Nem todos estão aptos a tudo, né? Nem todos estão aptos a tudo. E aí Emmanuel questiona, faz umas perguntas, por que não convocou os demais companheiros? Acaso Filipe ou André não teriam prazer na sublime revelação? Não era Tomé um companheiro indagador, ansioso por equações espirituais? É o perguntador Tomé, que sou eu. Né? Eu não digo que eu seja Tomé, porque acho que ele está mais evoluído que eu, mas seria eu. Né? Porque uma vez, quando eu conheci o Espiritismo, um amigo meu que me levou para o centro, eu fazia tanta pergunta que ele se estressou comigo. Você também questiona tudo, você pergunta tudo. Eu falei, mas não é para perguntar. Né? Então, ele se estressou. E já estressei algumas outras pessoas. Meu primeiro grupo de estudo, eu senti que o orientador também se estressou, mas não demonstrou, manteve a pose. Mas eu percebi que ele se estressou comigo, porque eu botava contra a parede. E tem que botar mesmo, ver quem está assistindo aí. Tem que botar, claro, dentro da educação, dentro do conhecimento doutrinário, né? Não é para perguntar só para esculhambar, não é isso não. Mas por querer saber mesmo, por todos os aspectos, né? Como espremer uma laranja e tirar o máximo suco. Entendeu? Por isso que hoje, quando chegam perguntadores na minha frente, eu lembro de mim e procuro ter um pouco de paciência, né? Coisa que a gente não tem muito, mas eu tento ter, porque eu lembro do meu exemplo. Muita gente teve que ter comigo, agora eu tenho que ter paciência também, né? Aqui. No entanto, o mestre sabia a causa de suas decisões e somente ele poderia dosar convenientemente as dádivas do conhecimento superior, né? Claro, ele sabia o que estava fazendo, né? Ele bem sabia o que estava fazendo, né? O fato deve ser lembrado, agora isso aqui é interessante, né? É o que realmente toca a mensagem que Emmanuel quer dar. O fato deve ser lembrado por quantos desejam forçar a porta do plano espiritual. Imagine, forçar a porta do plano espiritual. Algumas pessoas podem até pensar em algum espírito na porta de nosso lar querendo derrubar o portão, né? Deve até alguns devem até tentarem, né? Tem até aquela passagem da mulher que quer entrar no nosso lar e tudo, né? Estava querendo forçar o portão, né? Então, como ela, tem muitos aí que querem forçar o portão, né? Que querem ter dádivas, mas antes sem se perguntarem se tem condições de ter essas dádivas, né? Se tem merecimento, se tem discernimento, né? Que tem coisas que a gente não aguenta saber ainda não. Eu digo para você, eu conheço o Espiritismo há, deixa eu ver, 93
E 5 é tempo pra caramba, vai fazer 26 anos. Mas eu acredito que não é tudo que dá para mim, não. Eu vou te fazer uma revelação aqui que pode me enlouquecer, mesmo já tendo lido a codificação de cabo a rabo. Né? Então, nem tudo dá para todos. Eu lembro que quando também eu entrei pro centro, eu fui ver a palestra, a doutrinária, eu achei a doutrinária um porre, achei chata. Né? Eu falei, gente, que palestra chata. Acho que era o palestrante mesmo, que era muito devagar, entendeu? Falei, vim pro centro aí, se ver essas palestras chatas, eu não venho mais, não. Ela, não, cadê as manifestações? Cadê? Eu pensei que ia chegar lá e ver umas mesas batendo, né? Que é isso que a gente vê na história do espiritismo. Eu pensei que ia ver umas mesas batendo lá, umas coisas, uns barulhos. Pessoal, não, rapaz, o trabalho mediúnico você não pode, o trabalho mediúnico é um trabalho fechado. Por quê é fechado? Mas era chato pra caramba, né? Por que o trabalho mediúnico é fechado? E interessante, depois que eu compreendi por que o trabalho mediúnico é fechado, eu fiquei frontalmente contra mediúnica pública. Né? Interessante, né? Antes eu achei um absurdo, mas por quê? Ignorância. Eu não entendia, né? Hoje você chega a alguns centros, são poucos, graças a Deus, que parece que eu não sei qual é a formação doutrinária desses dirigentes, né? Não sei, não me cabe julgar, mas que é uma coisa indevida fazer aquelas mediúnicas públicas, que pessoas dão passividade assim à toa e se jogam no chão, aí parece mais um centro de loucos do que um centro espírita, né? Mas acho que cada um segundo o seu discernimento, né? Isso. Será que tem algum benefício? Deve ter, né? Acho que em nada se perde. Deve ter algum benefício nesse tipo de trabalho? Tem, mas longe de ser o adequado, né? Sim. Então, não adianta assim você querer forçar o que você não está preparado, né? Pessoas que frequentam o centro, inclusive querendo comunicação de parentes desencarnados, e não conseguem, ficam frustrados. Por que meu irmão não vai falar? Meu irmão, minha mãe, meu pai. Eu nunca quis saber, tá? É uma coisa que eu nunca quis saber disso. Quando eu comecei no Espiritismo, já tinha uma avó desencarnada, a mãe do meu pai, nunca quis saber de comunicação dela nem nada. Eu só botava o nome dela ali no livro de oração e só. Né? Se acontecesse, seria uma surpresa, né? Mas tenho já outros entes queridos desencarnados e nunca aconteceu, mas não tenho essa questão. Tem outros não que ficam nessa agonia. Por que não eu? Por que fulano teve frequentando uma semana e não eu? Como se a identidade é como se a identidade com a doutrina, com o espiritismo, só ocorre a partir de um fenômeno, né? Se ele não presenciar, se ele não vivenciar, ele não entra em contato com a doutrina espírita. Então, é uma distância muito grande ainda do que a gente está precisando entender, né, realmente, do que é essa doutrina consoladora. Não só a questão do fenômeno, sim, né? Claro, a questão do fenômeno sempre, que é o que grita aos olhos, né? Mas também a compensação emocional, né? A questão quando alguém quer que um parente ou um ente querido dê uma comunicação, não é só nem para ver o fenômeno, mas por uma compensação emocional que ele não consegue pura e simplesmente estudando e vivenciando a doutrina. Interessante, né? Já devia ser o suficiente, né? Teoricamente, né? Bom, então Emmanuel continua aqui. Certo, o intercâmbio com esse ou aquele núcleo de entidade do além é possível, quer dizer, não é só para escolhidos que tá aberto se comunicar com o além, não. Tanto que, como Allan Kardec sempre frisou, os fenômenos acontecem desde sempre na humanidade. Os fenômenos que vemos hoje no Espiritismo. Então, não é que está vetado, não é só para um grupo de iniciados. Até houve um tempo que era, né? Os trabalhos mediúnicos em sociedades antigas, em civilizações antigas, era aquele trabalho fechadinho tal, né? Mas hoje não, hoje nós já conhecemos, né? Sim. Conhecemos, se não participamos, né? Quando os centros responsavelmente não permitem, né? Quando não se tem condições, mas sabemos o que acontece, não é uma coisa velada mais, né? Vamos dizer assim. Então, assim, o intercâmbio com esse ou aquele núcleo de entidades do além é possível, mas nem todos, ao título, nem todos estão preparados a um só tempo para a recepção de responsabilidades ou benefícios. Olha que interessante. Quando você recebe uma dádiva do plano espiritual, você ganha mais uma responsabilidade. Né? Então ninguém pensa nisso. Só pensa em satisfazer sua curiosidade, só pensa em satisfazer o seu lado emocional, mas não pensa que vem mais um conhecimento, mais uma revelação, é mais uma responsabilidade. Ou benefício. Nem todo mundo está preparado para receber todo tipo de benefício. Sim. Entendeu? Porque assim, como eu falei, eu já tenho
agora em junho faço 26 anos que eu conheço espiritismo, né? Não vou dizer que 26 anos de trabalho espírita. Eu conheci, demorei um tempinho para me engajar essa coisa toda. Mas que eu conheço, que eu tive contato com Allan Kardec, até com o Nosso Lar, com a obra psicografada, foi a primeira que eu li, já vai para 26 anos. E tem certas... Seria um benefício para mim, por exemplo, um ente querido meu se materializar na minha frente? Não sei, eu podia endoidar. Né? Ué, que espírito é você? Não sei, cara. Não sei. Por que não aconteceu ainda? Né? Por que pessoas que eu prezo muito, por que não aparecem na minha frente para falar comigo, que estão do outro lado? Pois é, poxa, seria um benefício, seria bom para você. Será? Uhum. Será que eu estou preparado para este benefício, para essa bênção? Não. Se não aconteceu é porque eu não estou. Então eu não vou forçar, não vou ficar evocando, né? Mesmo porque se eu evocar, eu vou abrir a porta, vai vir outras coisas que não que eu quero, né? Então a gente tem que ver isso aí. Tá abrindo porta, eu quero evocar. Eu tenho um amigo meu muito querido, colega de faculdade, quando ele desencarnou, eu fiquei chocado pela forma como foi o desencarne dele, né? Foi uma coisa muito sofrida. E eu, assim, era uma pessoa que eu conversava muito, eu tinha uma sinergia com ele, o nosso assunto passava a hora, assim, a gente não via, rapaz, a gente fala demais. Entendeu? Era assim com ele. Pô, ia ser ótimo conversar com ele de novo, né? Então seria um benefício? Seria se eu tivesse condição. Se não acontece é porque eu não tenho. E ele também não tem. Uhum. De vir para esse intercâmbio diretamente. É. Então tem que ver. Aí se eu for ficar evocando, venha meu amigo, venha, aí eu vou abrir porta para outra coisa chegar, fingir que é ele, por exemplo. Então a gente tem que ter cuidado, não estamos preparados para este benefício e também é uma responsabilidade a mais, né? Imagine, se Pedro e os filhos de Zebedeu estavam lá com Jesus no Tabor, para eles a responsabilidade pesou mais na missão do que para os outros que não foram. E Simão Pedro que o diga, né? Simão Pedro que o diga, né? Tudo que ele passou, né? Tudo que ele passou. Bom, aí Emmanuel sempre gosta de fazer analogias, né, com coisas normais, assim. Não se confia imprudentemente em um aparelho de produção preciosa cujo manejo dependa de competência prévia ao primeiro homem que surja tomado de bons desejos. Por quê? Boa intenção, gente, é imprescindível, mas não é o suficiente, né? O pessoal sempre diz assim, de boa intenção o inferno está cheio, não tem essa frase? Né? Eu não acredito que ninguém de boa intenção vá para nenhum inferno, não. Mas que é verdade que a boa intenção não é o suficiente, a gente faz muita besteira de boa intenção. Que a gente tem a boa intenção, mas não procura saber, não procura primeiro se aprimorar para fazer direito a tarefa, né? Então, poxa, quando quando me interessei por trabalhos mediúnicos, eu falei, poxa, eu estava com toda a boa intenção, fiz o estudo, tudo. Eu falei, poxa, posso começar a frequentar já agora? Isso já tinha um ano que eu estava... O diretor fez, ainda não. Porque ele viu que ainda não. Eu já estava cheio de boa intenção e com algum conhecimento, mas percebeu-se que não era o suficiente, né? Então, com 1 ano e meio, uma coisa assim, é que eu fui começar, né? Fui pro trabalho de iniciação mediúnica. Mas é isso. Mas assim, eu estou usando o exemplo da mediunidade porque o Monte Tabor é um fenômeno mediúnico de materialização, mas isso pode se aplicar em tantas outras coisas, né? Há coisas que a gente pode fazer e há coisas que no momento a gente ainda não pode. Poderemos um dia fazer, se a gente estudar, se aprimorar para aquilo, claro. Mas que no momento, por exemplo, eu não vou me arvorar a abrir um motor e consertar de um carro, eu não sei. Eu sei entrar, ligar, dirigir e sair dirigindo. Mas abrir o capô e consertar o motor, eu não sei. Eu vou fazer isso para quê? Para estragar mais ainda. Então, posso aprender? Posso. Se um dia eu tiver interesse em aprender, né? Mecânica básica, eu aprendo, mas eu não vou me arvorar. Então são coisas da vida que a gente tem que, né, fazer aquilo que está no nosso, né, no nosso coração e na nossa capacidade, né? Eu lembro que eu vi tem uma palestra um trecho da palestra muito famosa aí de Raul Teixeira, que ele fala que o espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta, né? Ele faz para quem aguenta, porque nos impõe uma autodisciplina. Então ele fala, se você não aguenta ser espírita, não seja outra coisa boa, tem tantas coisas dignas aí, não somos obrigados a ser espíritas, né? Mas se a gente for, a gente tem que assumir a responsabilidade corretamente, né? E muitas pessoas frequentam a doutrina, frequentam as instituições e não têm esse compromisso de autoaprimoramento e querem exigir coisas, né? Querem exigir dádivas, querem, né, falar com parentes, querem, mas eu quero
participar do trabalho mediúnico, eu quero fazer palestra, a pessoa nem falar direito sabe que quer fazer palestra, né? E a pessoa, porque a questão eu fiz até uma palestra sobre isso, uma live aqui no Instagram, que muitas vezes as palestras em centros espíritas é muito na boa vontade, por causa da necessidade, fulano, vai ali, faz uma palestra e tal. Tudo bem, eu acho assim, a pessoa vai na boa vontade, porque não tem outro que faça, né? Mas isso não quer dizer que a pessoa não se aprimore. Pô, começou muito basiquinho e tal, mas se aprimorar. Quer dizer, a pessoa tem que ter um impulso natural de se aprimorar e a casa espírita também aprimorar os seus palestrantes. É uma coisa que eu não vejo nas casas espíritas, né? Tem curso de desenvolvimento mediúnico, tem curso de passe e tal, mas de aprimoramento de oratória não tem, né? Para que não fique só na boa vontade. Então você vê aquelas casas espíritas assim, menorzinhas, né? Materialmente mais pobres, e que tem aqueles palestrantes que realmente são assim, são insuficientes no sentido de passar a mensagem, mas passam com boa vontade, a gente considera, é bonito e tal, é útil sim, mas é importante que haja um aprimoramento, né? A coisa não pode ser feita, né? Porque você está passando a mensagem da doutrina superior, né? Pelo menos é isso que eu tenho, né? Não é que eu seja um grande orador, não, longe disso, mas eu sempre assim, me procuro aprimorar para estar falando, e principalmente agora na internet que fica gravado, né? Não passar vergonha. Porque lá no centro a pessoa, que palestrante ruim, aquele cara do Dib, vou te contar, fala mal pra cá. Mas acabou, foi embora. Daqui a 15 dias não lembra mais de mim, não. Mas aqui agora tá gravado. Tá gravado. Né? Fica gravado aqui no Instagram. Quem Então, puder ver hoje vai poder ver amanhã. Pode ver amanhã, ou qualquer outro dia, né? Sim. Então, Emmanuel fala, não se atraiçoa impunemente a ordem natural. Quer dizer, você não pode ir contra a ordem natural das coisas, né? Já pensou se outros apóstolos, não, vou subir ali e vou ver a transfiguração na marra. Não ia dar uma coisa boa. Não ia dar coisa boa, né? Então, nem todos os aprendizes e estudiosos receberão do além, num pronto, as grandes revelações. Olha que interessante, ó. Nem todos os aprendizes e estudiosos, quer dizer, estudiosos, pessoas que já têm um bom conhecimento da doutrina, nem esses receberão de tudo, de pronto, tudo que o além possa proporcionar. Não pode, né? É uma questão de ordem natural, né? Que eles querem, os espíritos fazem isso por birra, não. Dizem, não vou dizer não, pra vocês ficarem zangados. Testar a paciência de você. Pensou? As pessoas às vezes fazem umas ideias mesquinhas, né? Dos espíritos, né? Uma coisa que eu não gosto muito é quando colocam Emmanuel como um ditador, né? Emmanuel era rígido com Chico Xavier, mas também era amoroso. As pessoas falam de como se ele fosse um ditador, né? Inclusive eu estava até comentando com minha esposa aqui sobre o caso do avião, né? Que Chico Xavier conta, é super engraçado, mas o filme não retratou bem essa história do avião. E a forma como Emmanuel fala no filme é muito azeda. Cala a boca e morra com a educação. Jamais Emmanuel falaria assim, gente. Deve ter falado, Chico, fica calado e morre com a educação. Assim, né? E além do mais, foi um sarro que Emmanuel tirou dele, né, gente? Os espíritos também brincam, né? Então ele estava ali, naquele nervoso, ele quis fazer uma brincadeira com o Chico Xavier para acalmar, né? Morra com a educação só pode ser brincadeira. Então a gente às vezes faz uma ideia muito mesquinha dos espíritos. Não, os espíritos são, mas eles não são perfeitos, como o próprio Emmanuel diz. Se um dia o que eu falar não estiver de acordo com a Kardec e Jesus, fiquem com eles dois e me esqueça. Sabe? Ele é bem, né? Então até o momento do que eu li dele não afastou ainda não. Então vamos seguindo, né? Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Ou seja, cada atividade espiritual, né, tem que ser de acordo com a capacidade de cada um. A gente aplica isso à instituição espírita, né? Especificamente, né? Cada um faz aquilo que pode. Tem gente que sabe trabalhar com evangelização infantil, trabalha com crianças, tem gente que sabe trabalhar com jovem, foi o meu caso, eu trabalhei com jovem muitos anos, né? Tem gente que sabe fazer palestra, tem gente que é bom passista, tem uma energia, que chega a dar choque, né? Então cada um tem a sua capacidade. Tem gente que tem a mediunidade de cura, que não é toda, é rara, então vai botar essa pessoa no trabalho de passe, não cura milagrosa, mas de alívio de dores e tudo, né? De sofrimentos, processos obsessivos, né? E desobsessivos principalmente, né?
Então ele diz assim, nesse mister, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. Ou seja, não adianta boas intenções, tem que ter um currículo, né, de bons trabalhos realizados, de trabalho no bem, de trabalho que pode ser trabalhos em coisas pequenas. O que a gente chama de coisas pequenas é do ponto de vista material, né? Mas do ponto de vista espiritual não existe coisa pequena, né? É como se diz, até uma vez, até a que desencarnou recentemente, Stella Diamantino, né? Eu vi uma palestra dela, e que aquilo que você faz bem, faz com amor, te engrandece. Então aquela pessoa que mexe o mingau ali no social, né? Para entregar, fazer o mingau, o sopão do centro, e faz aquilo com amor, é crescimento. Não existe trabalho pequeno, trabalho menor. A pessoa que não faz uma palestra direito, essa que mexe o mingau serve muito mais do que um palestrante cheio de eloquência que não faz uma palestra direito, que transmite conceitos errados, que confunde a cabeça das pessoas mais do que esclarece. Pelo menos ela ali tá mexendo o mingauzinho direito, tá ficando gostoso, tá? Então assim, não existe trabalho pequeno. Então você tem que ter uma ficha de serviços bem feitos e feitos no bem, né? Não adianta só boas intenções, né? E por fim, no último parágrafo, e no mundo toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo, né? Que querer a gente quer, né? Eu sempre, quando dava aula, eu dizia para meus alunos, vocês são maravilhosos para cobrarem seus direitos. Vocês devem cobrar seus direitos, concordo. Mas para cumprir os deveres, vocês são terríveis, né? E é verdade, a gente cobra, é meu direito, não sei o quê, e os deveres para cumprir, aí já é diferente. Espera aí, vamos devagar. Tá, você é devagar com os deveres, vamos devagar com os seus direitos também, né? Então a coisa tem que ter o merecimento, né? Sim. Aí, então, toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo, mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e educar-se, né? Servir é todo mundo quer, todo mundo exige, mas servir e educar-se, poucos querem, né? Porque dá trabalho, né? Porque requer tempo, requer disposição, requer desprendimento, né? Requer uma série de coisas que muitas vezes a gente não está disposto, mas é isso que nos dá, é isso que nos faz realmente ter mérito, né? É o serviço e a educação. Inclusive, eu sempre digo que a doutrina espírita é uma doutrina de educação, né? O pessoal fica numa briga aí, é uma religião, é uma filosofia, é uma ciência. Eu falei, o que esses tríplice aspectos, para mim, é o que menos importa. Para mim é bate-boca já. Eu já bati muita boca com isso. Mas é um bate-boca que não vai chegar a lugar nenhum, né? Cada um vai dizer uma coisa, vai defender o seu. A doutrina tem aspecto científico, tem, porque a forma como Kardec compôs o Livro dos Espíritos foi um método científico, positivista, inclusive, né? Mas não a ciência como as ciências terrenas, não dá para pegar o espiritismo e botar no laboratório, né? É um sistema filosófico? Porque trabalha com ideias, com conceitos, com perguntas fundamentais, né, sobre a vida humana, o espírito, nossa origem, nossa destinação, claro. E tem um aspecto religioso porque nos volta para a divindade, para Deus, né? A gente cria, sim, uma religiosidade dentro de nós. Não é uma religião no sentido dogmática, né, que tem aqueles dogmas teológicos, né? Mas, quer dizer, é uma religiosidade. Na verdade, Medrado sempre diz assim, Medrado, o palestrante baiano aqui, né? Que podia substituir o nome religião por religiosidade, que é sinônimo de espiritualidade, né? Mas tudo isso é um bate-boca, porque, acima de tudo, o espiritismo é uma doutrina de educação. Para mim, é um aspecto principal que está acima desses três, né? Educação espiritual. Para mim, o melhor sistema de educação espiritual que existe é a doutrina espírita. Para mim, quem discorda, eu faço uma oração, né? Mas, acima de tudo é isso. Então, educar-se, entender bem a doutrina espírita, estudar a doutrina espírita e estudar a si mesmo, como recomenda Santo Agostinho, né? No Livro dos Espíritos, e isso é educar-se, né? Educar-se e servir, fazer aquilo que está ao alcance. Então, quer servir, as pessoas sempre pensam em fazer coisas grandiosas. Não, coisas pequenas que está a seu alcance, dentro das suas possibilidades, você realizar, você não só doar, não só doar de si, mas doar-se também, né? Você está ouvindo um barulhinho aí, é minha filhota que está correndo por aqui, barulhinho de criança, está correndo por aqui, né? Igual. Está participando aqui. Ok? Então é isso. Então esse texto ele nos diz muito sobre esse tema, né, que se refere ao capítulo 8, né, do Evangelho segundo o Espiritismo,
que muitos são chamados, poucos os escolhidos, né? Porque assim, a mensagem espírita cristã é para todos, mas nem todos a absorvem. Ou nem todos a absorvem corretamente. Absorvem de forma imperfeita, de forma deturpada. Eu acho que eu fico pensando que se não é pior absorver de forma deturpada do que não absorver. O que é pior? Não absorver nada ou absorver de forma deturpada? Eu ainda não cheguei a uma resposta sobre isso. O que é mais prejudicial? E eu acho interessante, assim, quando eu li a primeira vez, inclusive a parábola do festim de núpcias, né, que tem nesse capítulo, eu achei um absurdo aquilo, né? Eu falei, gente, o que é isso? E é engraçado que Kardec, quando vai comentar, ele fala assim, o incrédulo se ri dessa parábola. Eu não ri, não, eu achei um absurdo. Eu ri quando ele fez esse comentário. Eu ri disso, o incrédulo se ri. Que tanto problema é esse para ir para uma festa? Festa todo mundo gosta. Como é que o cara manda convidar e a pessoa não quer? Aí manda outros e matam os emissários para não ir numa festa, né? Então, realmente é uma coisa que a gente não... Eu achei um absurdo porque eu ainda não tinha olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Porque isso que é interessante, que ouça quem tem ouvidos de ouvir, né? Que olhe, veja quem tem olhos de ver. Porque as parábolas de Jesus sempre têm esse ensinamento, né? Então foi o chamado, primeiro dos doutores, né? Os hebreus, os fariseus, que sabiam, né? Eles não quisessem recusar porque se achavam superiores, né? Aí depois chamaram outros, esses outros matavam os emissários, tantos profetas que foram, né? Punidos, castigados, assassinados, inclusive Jesus, né? Que foram assim, e outros posteriormente a ele, os apóstolos, que, com exceção de João, todos tiveram mortes violentas, né? Eu fui fazer uma pesquisa sobre como cada apóstolo viveu e morreu, e Judas suicidou no início, né? Não conta, e só João morreu de velho. Morte Mas natural. morreu de velho não foi porque não quiser, não. Que botaram ele num tacho para ser queimado, ele saiu de lá inteirinho, né? Porque não adianta, não era a hora, não era, né? E ele doido para ir, né? Que ele não aguentava mais ficar vivendo, quero voltar para ver meu mestre. E por favor, ele aí até agradeceu que botaram ele no tacho, mas só que o fogo subiu e não queimou, ele ficou chateado, né? Se fosse na época ele até tivesse hashtag, ele botava hashtag chateado, né? E aí, por fim, chamou as pessoas comuns, vai nas encruzilhadas, chama as pessoas comuns. Aí as pessoas comuns não vão, mas mesmo assim não tem a dita roupa nupcial e são punidos. Quer dizer, então vamos ver que é uma parábola que está sendo chamada, na verdade, a conhecer, a pessoa se espiritualizar, procurar o reino de Deus que está dentro de si, né? Mas qual é a roupa nupcial? A roupa nupcial são as boas obras, a caridade, a generosidade, o perdão, né? Sem isso não há evolução espiritual, né? Então, assim, quando você tem esse véu rasgado pelo Espiritismo e esse esclarecimento, você vê o qual profunda, você já lê de novo essa parábola com outros olhos, né? E a seguinte que completa, que é a porta estreita, né? A porta estreita, eu acho que assim, como dizer assim, largo é o caminho da perdição, né? E a porta estreita, que ela é mais difícil de passar, né? Então mostra realmente que a evolução espiritual requer algum sacrifício, né? Mas é um sacrifício, primeiro, que tem compensações, e segundo, o sofrimento não é uma injustiça, porque quando a gente conhece a reencarnação, né, que vê que tudo que a gente acontece, coisas boas e ruins, né, e que está fora da presente encarnação, são consequências de vivências reencarnatórias passadas, né? Aquela coisa, causas atuais das aflições, causas anteriores, né? Então está dentro dessas causas anteriores. Então, assim, em todo caso se sofre, né? Mas há a diferença em usar esse sofrimento como uma ferramenta, o chamado bem sofrer. Não é fazer apologia ao sofrimento, não é masoquismo, não. Muito pelo contrário, é se livrar do sofrimento de uma vez por todas. E para se livrar de uma vez por todas, tem que saber sofrer bem, tem que saber passar pelo sofrimento corretamente. E é passar pela porta estreita, né? Até porque Kardec fala pra gente, né, na Gênesis, né? Em um dos momentos do comentário que ele faz do Código da Vida Penal, é justamente isso, que o sofrimento é inerente à nossa imperfeição.
A partir do momento em que a gente vai buscando, vai conquistando essa maturidade desse senso moral de viver, né, e vinculado a essa religiosidade que nos faz vivenciar os ensinamentos cristãos, a gente vai se distanciando disso que hoje nós, né, temos como sofrimento. Então, quanto mais perfeitos, quanto mais evoluídos, menos nós vamos ter contato com as lições que nós chamamos de dores, de sofrimentos, né? Pelo menos as provas e as expiações vão diminuir, né? Isso mesmo. Até que eu acho que cada momento evolutivo traz uma prova, né? Por exemplo, a gente pode quitar com o universo aí as dores, né? Mas quando a gente passar para outra etapa, né? Que pelo que a gente estuda não vai ter esse tipo de sofrimento, mas vão haver outras provas também, né? Porque a coisa não para por aí, não há descanso eterno, né? É interessante, meu padrinho, meu tio, né? Meu padrinho é irmão da minha mãe. Meu padrinho, ele desencarnou essa semana, né? O sepultamento dele foi na terça-feira. E aí e minha família, parte de mãe, é muito católica, né? Mas eu fui lá e cheguei perto e tive uma conversa mental franca com ele, né? Que se desprenda e tudo mais, né? Dois dos três filhos dele também, apesar de não serem necessariamente espíritas, né, de frequentar nada, mas eles acreditam também, então eles me dão um respaldo. Então fui lá, tive essa conversa, fiz uma oração e tal, né? Fiz a minha parte, né? E depois chegou, fez a missa, tudo. E é interessante que eu botei no meu Facebook, eu tenho uma foto com ele, né? E aí diz assim, então chegou sua hora, meu padrinho, mais do que a tristeza é inevitável, mas o agradecimento pela sua presença é maior. Então, vá com Deus, que os bons espíritos te conduzam e até a próxima. E botei assim, né? Eu acredito nisso mesmo. Mas aí vem uma prima de minha mãe e bota no comentário que Deus lhe deu descanso eterno. Eu falo, descanso eterno, filho. Não há descanso eterno. Que descanso eterno, gente? Já pensou descanso eterno? Quando a gente descansa demais, a gente já se cansa. Quando a pessoa tô doido, não quero trabalhar, vou descansar. Fique uma semana só descansando, dormindo, como você se entedia. Já pensou um descanso eterno? Então, assim, são esses conceitos assim que se espiritualizar, eu não digo não só ser espírita, né? Porque há outras correntes espiritualistas que também já abraçam esse conceito, né? Então, quando a gente se espiritualiza e abraça esse conceito da reencarnação, né? Não é um conceito, essa realidade que já existe de toda a eternidade, né? Já sempre o espiritismo somente estuda da sua forma, da forma sistemática. O espiritismo é um estudo sistemático, é um estudo racional. Eu acho assim, o espiritismo, para mim, é quem melhor analisa e nos mostra essa questão da reencarnação, né? Da justiça de Deus e tudo mais, e que dá um fim útil à dor e ao sofrimento, né? E esse fim útil é passar realmente nessa porta estreita, é saber sofrer sem se revoltar, não procurar alívio, sim, claro, né? Não precisa ficar, se tiver um alívio ou uma cura, tudo bem, mas não a revolta, porque só pioraria esse sofrimento, você voltaria em outra experiência, com essa experiência pela metade, mais um acréscimo por causa da revolta, né? Então, é o saber viver a vida, saber não ceder às chamadas tentações. A gente tem que ser santo, puro e casto? Não, a gente tem que ser equilibrado. Equilibrado, porque ser santo, puro e casto também é uma postura questionável, né? Se a gente for pensar. É sermos equilibrados, ter um caminho equilibrado, né? Procurar agir com ética, com equilíbrio, com bom senso, como diz Raul Teixeira, bom senso e água fluidificada nunca nos farão mal, né? Eu sei que adoro Raul Teixeira, desculpe, toda hora eu cito ele. Tem pouco tempo. A gente também adora Raul. Eu não conhecia Raul Teixeira, eu vi falar dele, mas comecei a ver as palestras dele esse ano. Eu soube até que ele nem faz mais, que ele teve um AVC, que pena. Então tem palestras dele de 2012 para trás. Eu adoro, gente, eu não sabia o que eu estava perdendo, rapaz. Porque ele fala, ele bota mesmo as coisas em pratos limpos, rapaz. E aquela palestra que ele fala que ser espírita é para quem aguenta, ali ele dá um show, né? Acho que tem muita gente ali que não gostou não, viu? Acredito que muita gente ali não gostou não, porque ele falou umas verdades doídas, né? Mas ali ele... Mas aí é bom que desperta aquele que está dormindo.
É uma É, vai. é verdade. Então, aqui, deixa eu ver aqui a hora. Vixe, Maria, acho que só para concluir então a minha fala, que já é 20 horas e 51 minutos, né? Então, porque se deixar eu falo até, né? Então, assim, esse capítulo é um capítulo muito rico, eu gostaria de falar dele todo, né? Mas, assim, porque ele também fala sobre muito se pedirá aquele que muito recebeu, óbvio, óbvio. Então, por exemplo, quando o espírita tem mais compromisso do que os outros. Por quê? Porque a gente sabe mais do que os outros. Né? Sabe mais do que os outros, não no sentido de ser melhor do que os outros, mas a gente tem um conhecimento que outros não têm e que nem acreditam. Né? Sim. Quando eu falo assim, falar mais que os outros, eu acho que sou meio pedante da minha parte. Não foi isso que eu quis dizer, não. Viu? Mas que a gente sabe algo que os outros ignoram. Entendeu? Então a gente tem mais, a gente acaba tendo mais responsabilidade, porque se um outro errar por ignorância, acontece uma consequência ruim, mas aquele que erra sabendo, a consequência ainda é um pouco mais pesada. Então o espírita tem, por isso que muito se pedirá a quem muito recebeu, né? E dar-se-á aquele que tem e se lhe tirará aquele que não tem. Quer dizer, se você tem fé, tem disposição para o trabalho edificante, será dado a você mais, mas dá para você ampliar. Mas aquele que não quer saber de nada, ele simplesmente vai perder o seu tempo, né? Que está sendo tirado, ele que está deixando, né, a coisa míngua, coisa que a gente já fez muito, né? Espero que a gente pare com isso. E assim, para concluir, né, fazer uma referência aqui ao Livro dos Espíritos, né? No primeiro capítulo do quarto livro, né? Que são as leis, né? Leis morais, leis naturais. Que Raul Teixeira ele diz com muita propriedade que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma expansão do quarto livro do Livro dos Espíritos. É verdade, é isso mesmo. Tanto que você já vê lá a presença lá do texto Homem de Bem no Livro dos Espíritos, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo ele está ampliado, né? Kardec amplia, mas já começa lá. Então é essa ampliação, né? Então ele fala sobre nós conhecermos a lei natural, a lei de Deus, as leis morais, porque o conhecimento também liberta, né? Mas não é só conhecer e buscar vivenciar, né? Porque pergunta lá no livro, é dado ao homem conhecer a lei de Deus, que é dado em todos os tempos, né? Cada um da sua forma, uns ignoram, outros interpretam, né, da sua maneira, mas a todos é dado, né? Só tenha quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Ok, então, vou encerrar por aqui, porque acho que já tá na hora, né? Não, Vai falar mais um pouquinho. pode. Hã? Você ainda tem Pode, é? Tem 2 minutinhos, porque 6 você que minutos. vai fazer a prece mesmo para nós. Certo. 2 minutinhos, é? Dá para Você falar tem? bem. Para você ver, esse meu livro dos Espíritos é um companheiro desde o início. Ele vai fazer 26 anos comigo. Olha como é que tá, ó. Mas eu não largo mão dele. Eu sou apegado. Acho que quando eu desencarnar, eu vou vir atrás dele. porque é uma coisa assim que a gente acostuma até com as páginas e tudo, né? E não é bom apegar não, gente. Desapego. Mesmo um livro dos Espíritos é uma coisa material. Um livro não é para se apegar não. A gente tem que aprender, na verdade, os conceitos, né? E não se apegar. Eu gostei aqui, uma coisa que fala aqui sobre a árvore da vida, né? Que reconhece o cristão pelas suas obras. É uma mensagem da instrução dos Espíritos, né? E que fala sobre... Eu gosto muito desse símbolo, a árvore da vida, né? A árvore da vida que cobre, né, os viajores sedentos, é uma simbologia muito grande, né? E na árvore da vida estão os ensinamentos de Deus, né? Trazidos pelo Cristo, né? E como essa árvore tem sido mutilada, tem sido podada à vontade, né, de cada um. Quer dizer, a minha ideia, eu podo ela e adapto a minha ideia, né? As diversas correntes religiosas, as diversas correntes, né, que sejam ideológicas e que adaptam o cristianismo às suas conveniências, né? E mutila, né? Acho que é o termo que o Espírito usa, tá? Então ele nos conclama, gente, não mutileis a árvore da vida, né? Essa árvore é para se estender e dar bons frutos a todos, quer dizer, essa árvore é para o mundo inteiro, para dar frutos a todos nós, frutos ela é a árvore da vida, nos dá o fruto da vida, mas não da vida física, né? Da vida eterna,
da vida espiritual, né? E que aquele que está podando as suas conveniências está procurando um problema para si, que quando for resgatar isso, né? Deus é que sabe. Será que nossos sofrimentos, que a gente está sempre se deparando aí, né? Será que já não é uma consequência da gente mesmo, né? Ter podado essa árvore da vida ao nosso gosto, né? Há uns tempos atrás. Então porque a gente gosta muito de falar dos outros, né? Mas vamos trazer essa reflexão para a gente. Será que nós não sofremos hoje consequências de ter feito isso, né? Podado a árvore da vida, mutilado a árvore da vida? Então, pelo menos paramos, né? Paramos, né? E vamos deixar essa árvore distribuir os seus frutos para todos, porque é para todos, né? Veja que Jesus, ele é multiplicação, né? Se ele multiplicou materialmente pão e vinho, e peixe, perdão, há muita controvérsia, né? Mas que ele multiplicou, sim, cura, amor e assim para todos, isso com certeza ele multiplicou, isso é inegável, né? E talvez, como os muitos interpretam, né, essa multiplicação dos pães tenha sido uma simbologia dessa multiplicação de amor dele, quer dizer, os pães que tinham, se dividisse direitinho, dava para todos. Aí, multiplicou, não, porque aprenderam a dividir, né? Aprenderam a dividir. Eu até lembro que tem uma amiga minha, foi minha aluna no segmento EJA, né? Se tornou minha amiga, e ela é evangélica, e ela uma vez colocou um meme, né? Fazendo uma comparação, né? Mostrando certas instituições religiosas questionáveis, dizendo assim, eu antes não tinha nada, eu antes tinha um carro, entrei para a instituição tal, hoje tenho 2, né? Tem essa coisa, né? Aí ela fez, o cristianismo, eu antes tinha 2 pães, agora eu tenho um, porque eu aprendi a dividir, né? Então essa é que é a essência do cristianismo, né? Não é buscar riquezas, a não ser que você consiga riquezas para gerar benefícios, né? Não é sair jogando dinheiro para todo mundo, mas se a pessoa é rica, gere empregos, ajude ONGs, faça projetos sociais, entendeu? Coisas úteis, né? Que o rico também não está condenado, não. Basta direcionar bem a sua vida. Ok? Então é isso, gente. Então eu termino realmente com essa reflexão da árvore da vida, que assim é de uma significação que eu falei muito superficialmente. É isso e muito mais, né? Vocês todos aí abram o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 8, compromisso, e leiam todinho o capítulo hoje. Ele não é muito grande, Capítulo não. Para todo mundo que está assistindo aí. É capítulo Perdão, 18. capítulo 18. Isso. 18, faltou um xizinho. É porque eu botei aqui só o V e 3I, faltou botar o X. Então é capítulo 18, viu, gente? Muitos chamados, poucos os escolhidos, né? Estão convidados a ler. E o texto, nem todos, se colocar no Google, vocês acham na internet. Tem até um site chamado Consolador que tem esse livro inteiro. E quem tem o livro Caminho, Verdade e Vida em casa, né, que deve ter, busca lá o capítulo 23. Muito bom. Ok, gente, é isso aí. Muito obrigado por prestarem atenção em mim. A gente que agradece, Ricardo, a sua disponibilidade. Como a Ju falou, realmente se foi de pronto, né? O tema ficou livre justamente por isso. Ju, a gente não pode nem pedir um tema, porque dia 22 é logo aqui, na semana próxima. Então, a gente deixa aqui nossa gratidão mesmo pela sua boa vontade boa, como diz Jacó de Mello, que a gente tem que ter uma vontade boa, e não muita boa vontade, de você estar aqui e nos ajudar a, mais uma vez, refletir sobre esse capítulo que é tão importante, porque a gente quer chamados, muitos serão, né? Mas a gente quer ficar entre os escolhidos, para isso precisa estar pronto para aquela tarefa, para aquele momento. Então, isso é realmente valioso. Muito obrigada pela reflexão de hoje. A gente vai voltar a se ver, se Deus quiser, né? Em outra oportunidade, vai ser muito bom. Fica aqui, então, né, o nosso Laide Mineiro em agradecimento, né, a toda a sua energia. E eu deixo você fazer a nossa prece final. Eu que agradeço pela confiança, porque botar alguém assim na tela, no seu espaço, no espaço da instituição, né, é uma responsabilidade muito grande, né? E assim, e realmente tem que haver confiança, né, no que o sujeito vai falar, deixar de falar. Então, agradeço, acima de tudo, a confiança. Eu sempre agradeço a confiança de todo mundo que me convida para fazer preleções, fazer exposições, né? E que Deus abençoe a todos vocês e que o trabalho continue de vento em popa, virtual,
no real, seja onde for, né? E que quando voltarmos pro real, vamos voltar, né? Que essa parte também não deixe de existir. Acho que isso seja um acréscimo, né? Não seja só aqui, mas seja também aqui. Acho que isso acrescenta, isso aproxima, né? Aproximou aí Bahia, Minas Gerais. Que maravilha. Isso. Ok, meu bem. Ok? Então vamos fazer a oração final agora, né? Podemos. Tá bom? E quando fazer a oração, aí nós encerramos a programação, Sim, né? meu bem. Ou a transmissão. A programação é ótima. Tá bom. Fique à vontade. Aí, filha, vem fazer a oração com o papai, venha. Venha fazer a oração, ela gosta. Venha fazer a oração com o papai, venha. Vai fazer a oração com seu pai. Venha. Venha, meu amor, venha. Venha cá, não quer não? Venha, quer não. Ela tá andando no patinete. Então vamos lá, gente, vamos elevar o pensamento em agradecimento por momentos como esses que são muito valiosos, né? Momentos de enriquecimento, momentos de aprendizado, momentos de exercício de fé e momentos de confraternização, ainda que seja pelo modo virtual, que é como está podendo ser feito, né? Vamos levar o pensamento em oração para todos aqueles que estão sofrendo por conta dessa pandemia, não só por causa da doença em si, mas de todos os efeitos que a doença tem causado, né? Perda de trabalho, desemprego, estresse, que as pessoas estão, medo, né? Então vamos realmente lançar um pensamento positivo para que isso pelo menos alivie, né? Que as pessoas possam se sentir um pouco aliviadas, um pouco confortadas diante dessa situação. Então, amigos espirituais, nos envolvam, né, com suas boas energias, nos envolvam com a paz, que muitas vezes ainda não somos merecedores, mas somos necessitados. E que Deus abençoe a todos nós. E que o Mestre Jesus sempre nos inspire ao aprendizado e ao bom proceder. E que a paz de Jesus e da espiritualidade maior possa envolver a todos nós nesse momento, que está assistindo essa live, que estão nos lares, né, acompanhando, que estão nas ruas, aqueles que estão nos hospitais, que recebam a nossa prece, e todos aqueles que têm o trabalho no bem e que persistem no trabalho no bem, vibremos por ele para que eles continuem persistindo ainda mais e que aprendamos com eles. Que Deus nos abençoe hoje e sempre e que assim seja. Assim seja. Muito bem, meu bem. Muito obrigada. Agradeço também. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. A gente vai se ver novamente. Tá? Tchau, tchau. Tchau. Aí também a gente quer dar o nosso agradecimento a todos aqueles que quiseram entrar, que estiveram aqui com a gente. Que Jesus abençoe o lar de todos vocês. E aí, amanhã nós não temos trabalho no canal da casa, mas sábado nós temos o estudo às 16 às 17, caso vocês possam entrar. E no domingo a gente tem o nosso evangelho às 19 horas, tá bom? Uma boa noite a todos, fiquem todos com Jesus.